Pense no propósito qualquer. Reprogramação. Reprograme a mente. Reprograma a vida andando a pé. Como vocês disseram anteriormente, o livro é basicamente um objeto, né? E todo o meu interesse sempre se baseou na ideia de que é possível entender o mundo através dos objetos, através das coisas que o mundo produz e que nós acabamos produzindo também como objetos os mais variados, inclusive os objetos de arte. O meu interesse com os livros talvez tenha sido tão anterior à minha capacidade de compreender que a primeira informação que eu poderia dar a vocês a respeito do meu interesse sobre os livros tem a ver com a forma como alguns livros se apresentaram a mim quando eu era bastante jovem. E quando você é muito criança, o seu interesse recai, na maioria das vezes, para livros ilustrados, livros que tenham ilustrações, né? E o que talvez tenha me chamado bastante atenção nesses primeiros livros ilustrados tenha sido uma espécie de um intervalo que existia, ou de um significativo intervalo que existia entre o que nós víamos, isto é, entre o que o livro trazia como ilustração, e o texto. E eu percebi que a relação entre os textos e as imagens, elas eram tão diferentes do que você imaginava, que elas começaram a me produzir um efeito muito perturbador. Se estabeleceu uma relação de tensão entre o que você leu e o que você viu. Esta tensão entre o que você leu e o que você viu, com o tempo, vai agir no fato de que você sabe a respeito de uma coisa e você vê essa coisa, e essa diferença entre o que você sabe e o que você vê também continua a produzir essa mesma tensão. Os livros são exemplares para esse tipo de criação de possibilidades entre essa, digamos assim, essa expectativa de conhecimento que nós temos que o livro nos dá e a possibilidade que o livro nos oferece, sendo ele em si uma novidade. Foi isso que eu posso dizer para vocês que me interessou pela primeira vez nos livros. Essa possibilidade de ele ser sempre uma outra coisa diferente do que nós vemos e do que nós conhecemos.